Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 27 de janeiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia, sob curadoria do FGV Notícias. E o nosso primeiro assunto hoje é um alerta sobre um recurso essencial, a água. Pois é, um novo estudo do Instituto Trata Brasil acendeu a luz vermelha, mostrando que o Brasil chegou num nível crítico de desperdício de água tratada. É um problema que custa caro, viu? E que afeta milhões de pessoas. E o número é de impressionar. Pensa só, 40,31% de toda a água que o país produz, que o país trata, simplesmente se perde. Ela não chega na casa do consumidor, não é faturada, se vai pelo ralo, literalmente. Esse volume todo coloca a gente numa posição bem ruim em comparação com outros países. Para a gente ter uma dimensão do tamanho desse problema, imagine o seguinte: o tanto de água que a gente joga fora por dia daria para encher mais de 6.300 piscinas olímpicas. Todo santo dia. É uma quantidade absurda de um recurso tão valioso que a gente está simplesmente desperdiçando. E essa ineficiência não é igual em todo lugar, não. O estudo mostra uma diferença gigantesca entre as regiões. As regiões Norte e Nordeste são as que mais perdem, com quase metade de toda a água indo embora. E o caso mais grave de todas é o de Alagoas, que chega a perder, pasme, quase 70% da sua água tratada. Mas olha, aqui tem um ponto fundamental. Resolver esse problema é uma oportunidade enorme. Se o Brasil conseguisse chegar na meta de 25% de perdas, a água que a gente economizaria poderia abastecer 31 milhões de pessoas. E o impacto na economia? Um ganho de mais de 17 bilhões de reais até 2034. É como diz o professor Gessner Oliveira, da FGV. A lógica é muito simples. Num cenário em que a água é cada vez mais escassa, o jeito mais barato de produzir mais água é parar de jogar fora que a gente já tem. Ou seja, o investimento em infraestrutura se paga tanto do ponto de vista social quanto do econômico. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar de algo que pesou bastante no bolso: o preço do transporte por aplicativo. Os valores de serviços como Uber e 99 simplesmente dispararam, o que forçou muita gente a procurar outras formas de se locomover. Para se ter uma ideia, em 2023, a inflação do transporte por aplicativo chegou a impressionante 56%, segundo o IBGE. Foi a maior alta entre todos os itens que compõem a inflação oficial. E olha, em algumas cidades, como Porto Alegre, esse aumento passou de 83%. Com os preços nas alturas, não teve jeito, as pessoas tiveram que se adaptar. O táxi, o transporte público e até aquela boa e velha carona com amigos voltaram a ser opções consideradas no dia a dia. E quem diria, né? O táxi, que parecia ter perdido a corrida, voltou com tudo. Uma simulação feita pela rádio CBN, no Rio de Janeiro, em pleno horário de pico, mostrou que uma corrida pelo aplicativo da prefeitura, o Táxi Rio, saía bem mais em conta do que pelos aplicativos mais famosos. A grande pergunta que fica é: se o passageiro está pagando mais caro, para onde está indo esse dinheiro? Porque os motoristas das plataformas afirmam que, na verdade, estão recebendo menos e não mais pelas corridas. Eles dizem que as empresas estão ficando com uma fatia cada vez maior do valor. Quem ajuda a gente a entender essa dinâmica é o economista André Brás, do FGV-IBRE. Ele explica que a clássica lei da oferta e da procura. Em épocas com mais gente na rua, como festas de fim de ano, férias, carnaval, a demanda sobe e o preço sobe junto. A boa notícia: ele acredita que, com o fim desse período, a tendência é os valores darem uma aliviada. E para fechar, vamos dar uma olhada num fenômeno cultural que tomou conta das redes sociais nos últimos tempos. É uma onda de nostalgia, por um ano bem específico, 2016. A frase 2026 é o novo 2016 viralizou. E por trás dela existe um desejo coletivo de reviver o que muita gente está chamando de o último ano bom. É uma saudade de uma época que, na memória das pessoas, parece que foi mais leve, mais espontânea, sabe? A trend é simples: posts de antes e depois, onde o pessoal compara a vida hoje com a vida de uma década atrás. Relembram as músicas que bombavam, a moda, quem não se lembra da calça skinny, e até o jeito como as redes sociais eram usadas, que era bem diferente. Mas essa nostalgia toda não é por acaso não. Pro Marco Rudiger, da FGV, 2016 foi justamente o ponto de virada. Foi o ano em que aquela promessa de que as redes sociais iriam nos conectar e criar um mundo melhor começou a ruir, sabe?
dando espaço para as polarizações e as guerras culturais que a gente vê hoje. E essa saudade de 2016 se conecta com um cansaço muito atual. Esse consumo infinito de conteúdo online, muito rápido, muito superficial, está gerando um esgotamento mental que já tem até nome, brain rot, que a gente pode traduzir como apodrecimento cerebral. O termo é tão real que foi escolhido como a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Então, por que essa fixação toda com 2016? Segundo os especialistas, é uma mistura de fatores. Um certo medo do futuro, com a insegurança, a inteligência artificial, a sensação de que o mundo normal como a gente conhecia acabou ali, um cansaço geral dessa pressão por performance e engajamento que domina as redes sociais hoje em dia. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!